Senhor de infinita bondade, venho lhe agradecer por tudo o que tem nos dado, por este momento de reflexão que nos dá alento a nossas incertezas e aflições, sabendo que o Senhor escreve certo em linhas tortas e que se ainda somos tortos e temos consciência disto, possamos levantar e mesmo com os joelhos desconjuntados, corrigirmos as linhas. Nunca é tarde para mudarmos. E todos os dias novas oportunidades batem em nossa porta. Assim, amado Mestre, na certeza de que não somos esquecidos e que sua mão está sempre estendida a nos ajudar, caso necessite também levantar, agradeço a tudo e a todos que encontrar pelo caminho. Assim seja. Comparação. Quando tiveres de perguntar por que Deus teria criado as sombras da noite, pensa nos milhões de estrelas que as trevas te descortinaram. Quando tiveres de arrancar algum espinho que o contato da terra te haverá imposto à epiderme da alma, reflete nas colheitas incessantes das flores de alegria que a vida te oferta. Quando tiveres de arredar alguma pedra da estrada a percorrer, detente a contar os quilômetros de caminho seguro em que transitas. Quando tiveres de sanar algum momento de tristeza, medita nas horas de contentamento e esperança que te alimentam os dias. Quando tiveres de perguntar por que Deus teria criado as sombras da noite, pensa nos milhões de estrelas que as trevas te descortinaram. Quando tiveres de atravessar alguma dificuldade no mundo, soma as bênçãos que já possuís e sentirás o coração mergulhado no oceano sem fim da bondade de Deus. Assim seja. Olá, pessoal. Na noite de hoje a gente vai tratar a respeito de um exercício de gratidão, na verdade, tentando trazer de forma muito breve, até porque bastante tempo não seria talvez suficiente para poder falar ou explanar com maior clareza sobre a figura que é conhecida como o codificador da doutrina. Esse que, na verdade, foi cantado, foi comentado, foi estudado por tantos no decorrer desses últimos anos, e que no último dia 3 agora, de outubro, completaria aniversário se estivesse encarnado aqui. Então, assim, para tratarmos um pouco a respeito dele, como disse, é apenas uma rememoração para que a gente possa visualizar a grandeza da figura ante a grandeza maior que é a doutrina, ante a excelsitude de Jesus, tentando combinar isso de uma maneira muito especial, mostrando que Kardec, sem dúvida alguma, foi um discípulo muito dedicado, por que não dizer um apóstolo muito dedicado. Então, eu peço até a permissão para que eu possa, na verdade, ler alguns trechos de duas menções muito específicas pelo espírito Humberto de Campos, que fala sobre esse Kardec antes de nascer. Duas passagens um tanto conhecidas ou não, para grande parte do nosso grupamento, mas que merecem toda a atenção e uma releitura. Eu destaquei apenas alguns trechos dela e peço permissão para leitura. Primeiramente do livro Doutrina e Escola, psicografia de Francisco Cândido Xavier, por espíritos diversos, e que traz ali uma mensagem de Humberto de Campos, que menciona nesses termos, em alguns trechos, como eu disse. Depois de se dirigir aos numerosos missionários da ciência e da filosofia destinados à renovação do pensamento do mundo no século XIX, o mestre aproximou-se do abnegado João Ros e falou generosamente: não serás tu portador de invenções novas, não te deterás no problema da comodidade material à civilização, nem receberás mordomia do dinheiro ou de autoridade temporal. Mas deponho-te nas mãos a tarefa sublime de levantar corações e consciências, e a Assembleia de Orientadores das Atividades Terrestres, que estava comovida com aquela presença de Jesus, ao passo que o antigo campeão da verdade e do bem se sentia alarmado de santas comoções, e Jesus continuou:
Preparam-se os círculos da vida planetária a grandes transformações no domínio do pensamento. Imenso número de trabalhadores no mundo, desprezando o sentido revolucionário da vida, crê na revolução e nos seus princípios destruidores, organizando-lhe movimentos homicidas. Em breve, não obstante nossa assistência desvelada que neutralizará os desastres maiores, a miséria, o morticínio se levantarão no seio da coletividade invigilante. A tirania campeará na terra em nome da liberdade. Cabeças rolarão em praças públicas em nome da paz, como se o direito e a independência fossem frutos de opressão e morte. Alguns condutores do pensamento desvairados de personalismo destruidor convertem a época de transição do orbe em turbilhão revolucionário, envenenando o espírito dos povos, e o sacerdócio organizado em bases econômicas não poderá impedir a catástrofe. Filosofia e ciência intoxicaram as próprias fontes de ação e conhecimento. É indispensável, então, estabelecer providências que amparem a fé, preservando tesouros religiosos da criatura. E continua falando, explicando, mostrando com clareza para João Hus quão duro seria o mundo nesses próximos tempos, mostrando quão grande, obviamente, deveria ser a transição e a transformação. E vai mostrando, claro, a dificuldade que tudo isso seria preciso vencer. E conclui esse trecho dizendo: é preciso, porém, erigir o santuário da fé e caminhar sem repouso, apesar das perseguições, perdidas, cruzes e lágrimas. Ante a emoção dos trabalhadores do progresso cultural do orbe terrestre, o abnegado João Hus recebeu a elevada missão que lhe era conferida, revelando a nobreza do servo fiel entre júbilos de reconhecimento. Então aqui nós vemos Jesus em uma grande reunião, contando com vários emissários celestiais e convidando um. Humberto de Campos narra tantas reuniões belíssimas como essa, como outras, como por exemplo no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, em que ali ele narra as escolhas daqueles que viriam a servir aqui no orbe terrestre, como que foi selecionado, inclusive o próprio Ismael, que vinha a dirigir todo o trabalho referente ao Brasil. Mas nesse caso, a escolha de João Hus, nesse caso, seria um espírito, na verdade, servil, aquele espírito dedicado, que já tinha consigo a noção exata dessa fé e o quanto poderia transformar, obviamente, as coisas por aqui. Jesus não escolheria aleatoriamente. Anos mais tarde, não se sabe exatamente quanto tempo depois, mas um bom tempo. Há aqui uma dimensão no ano de 1799. No final desse ano, de 1799, ano inclusive de situações históricas bem conhecidas, bem interessantes, né? Um pós-revolução francesa, em 1789, 10 anos depois, toda aquela consolidação ainda se envolvia com Napoleão à frente da França e as questões envolvendo políticas, conquistas, guerras, desavenças de toda a ordem. No Réveillon de 1799, no 31 de dezembro de 1799, íamos entrar no ano de 1800, há uma outra reunião especialíssima, contada novamente por Humberto de Campos, agora já no livro Cartas e Crônicas, em que ali ele narra que muitos sábios de toda a ordem, Césares do passado, grandes pensadores gauleses, gregos famosíssimos de outras eras, todos se reuniram nesse último dia do ano para que pudessem ali receber, na verdade, instruções e participarem de um grande banquete de luz. A caráter de exemplo, destaca ali alguns nomes, Humberto de Campos dizendo: nesse deslumbrante espetáculo da espiritualidade superior, como a refulgência de suas almas achavam-se Sócrates, Platão, Aristóteles, Apolônio de Tiana, Orígenes, Hipócrates, Agostinho, Fénelon, Giordano Bruno, Tomás de Aquino, São Luís de França, Vicente de Paulo, Joana d'Arc, Teresa d'Ávila, Catarina de Siena, Bossuet, Spinoza, Erasmo, Milton, Cristóvão Colombo, Gutenberg, Galileu, Pascal, Swedenborg e Dante Alighieri. Para mencionar apenas alguns dos que estavam ali
dentre outros, muitos, inclusive desencarnados no período da Revolução, que participaram daquele evento, inclusive grandes pensadores bem recentes como Voltaire e Rousseau, que lá estavam, todos desencarnados. No meio dessa grande reunião, alguns espíritos ainda encarnados foram trazidos por essa organização celestial no momento do sono. Então, no momento do sono, como já até vimos aqui, emancipados do organismo físico, foram então encontrar-se com esse grupamento de espíritos para reafirmarem seus compromissos aqui na Terra. E entre alguns deles também menciona Humberto de Campos, citando Beethoven, Ampère, Fulton, Faraday, Goethe, Pestalozzi, Pio VII, entre outros que viviam à época e que eram, na verdade, foram grandes nomes históricos, reconhecidos inclusive nos livros de história tradicional, a reafirmarem os seus compromissos. E um desses chamou bastante atenção, porque obviamente seria aí Napoleão, um dos participantes dessa reunião também. Quando estavam reunidos, abriu-se então uma estrada de luz, semelhante àquelas figuras que nós vemos nos livros de André Luiz, quando menciona que quando a espiritualidade mais alta vem às esferas mais baixas, abriu-se então uma estrada de luz como uma ponte levadiça nos dizeres de Humberto de Campos, e projetou-se do céu, ligando-se ao castelo prodigioso, dando passagem a inúmeras estrelas resplendentes. Em alcançando o solo delicado, esses astros transformavam-se em seres humanos, nimbados de claridade celestial. Dentre todos, no entanto, um deles avultava uma superioridade de beleza. Tinha uma tiara rutilante brilhando-lhe na cabeça, como que uma auréola de bênçãos, e um olhar magnânimo, cheio de atração e doçura, e guardava um cetro dourado a recamar-se de sublimes cintilações. Musicistas invisíveis, através de zéfiros que passavam apressados, prorromperam em cânticos de hosanas sem palavras articuladas, e a multidão mostrou profunda reverência, ajoelhando-se muitos dos sábios e guerreiros, artistas e pensadores, enquanto todos os pendões arriavam, silenciosos, em sinal de respeito. O próprio Napoleão põe-se em lágrimas naquela hora, ante tamanha grandeza e tamanha bondade em todo aquele grupamento que vinha das esferas mais altas. E esse celeste emissário, sorrindo com naturalidade, ergueu Napoleão e, procurando abraçá-lo, quando o céu pareceu abrir-se diante de todos e uma voz enérgica e doce, forte como ventania e veludosa, como a ignorada melodia da fonte, não era o próprio que falava, mas uma voz que vinha de esferas ainda mais altas, que ninguém conseguia enxergar. Dizia-lhe então, causando até um pavor nele, né? Irmão e amigo, ouve a verdade que te fala em meu espírito. Eis-te à frente, que abraçava Napoleão, do apóstolo da fé que sob a égide do Cristo descerá para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimentos. E daí para frente fala bastante para que Napoleão refletisse, pensasse, voltasse a todos os ideais que havia esposado antes de encarnar, como já diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, tentando reconstruir uma nova esfera, ao invés de guerra e luta, uma esfera de paz e mansuetude. E quando termina, então, a Assembleia se dissolve, depois de uma belíssima preleção destinada a Napoleão para que ele pudesse coordenar. Nós sabemos que o curso francês não conseguiu atender a esse objetivo e acabou decretando-se imperador, colocando-se acima de todos e talvez por uma vaidade ainda tenha ido viver os seus últimos dias na ilha de Santa Helena, num degredo, para que pudesse refletir sobre tudo isso. Mas naquela noite de 1799, quando essa figura com a tiara resplandecente abraçou Napoleão, fez questão, segundo Humberto de Campos, de levar-lhe, sustentado nos braços, e aconchegá-lo novamente, até que pudesse ser religado ao corpo que estava dormindo. Então, essa figura de imensa bondade e carinho seria Allan Kardec. Aqui sim, Humberto de Campos já menciona o nome. Seria Allan Kardec. Na mensagem anterior, quando foi escolhido a figura que representava João Ros,
que era na verdade uma encarnação anterior, agora seria Allan Kardec. Estamos em 1799, entrando em 1800. 3 anos depois, 4, perdão, em 3 de outubro de 1804, então, nascia Allan Kardec em Lyon. Não casualmente. Nós agora, no último dia 3, estaremos completando aí 216 anos do nascimento do mestre lyonês, que não nasceu em Lyon casualmente. Lyon é uma terra de mártires cristãos. Lyon é uma terra que, embora não estejam com inúmeros registros, mas historicamente é talvez a terra, embora tenham morrido vários na Palestina, em vários cantos do mundo, essa região de Lyon é uma terra extremamente voltada aos mártires cristãos. Inclusive para os leitores de Ave Cristo, as leituras ali feitas, Quinto Varro, Quinto Celso, todos nessa região, martirizados na região de Lyon, mostrando que ali há um grupamento dedicado realmente à construção do cristianismo desde sempre. Então, o primeiro dos apóstolos, talvez nascido efetivamente, tenha sido Kardec, mas no meio de tantos outros que ali já estiveram vivendo e entregando-se, na verdade, a essa grande disseminação. Diferente de outros tantos, que vivem muitas vezes em círculos, vivendo, na verdade, como diz Emmanuel, naqueles círculos viciosos de encarnações de baixo teor, a perspectiva de Allan Kardec, nessa hora, já era de um espírito, na verdade, que vinha disseminar efetivamente a porta, vinha falar sobre Jesus. Nessa figura de ingressar verdadeiramente no espírito do perdão, da compreensão, da dedicação, do trabalho, de sermos, como bem dito, em tantas obras belas de Maria Dolores, sermos carpinteiros de nós mesmos. A figura da carpintaria não foi casual para Jesus e não é casual para nós. A figura da pessoa que tem o mármore à sua frente, como Michelangelo dizia, não é? Como é que você conseguiu esculpir esse Davi de mais de 4 metros? E ele então diz humildemente que viu o Davi naquela pedra de mármore e foi só retirando as arestas. Como o carpinteiro faz, enxerga a mesa e vai tirando aquilo que sobra. Como um espírito faz, quando percebe-se na verdade, entende que é um ser divino, que é luz e que vai aos poucos tirando as arestas, aparando aquelas ervas daninhas, como se o jardineiro assim o fosse. Então, quando Kardec, em 1804, nasceu, anos mais tarde, já na madureza da sua idade, inclusive, quando publicou o Livro dos Espíritos, já em 1857, ali a gente vê a grandeza do apóstolo, quando dedica um livro de 1019 perguntas, em que a terceira parte, aproximadamente aí 1/3 do livro, 300 e poucas questões, 305 ou 306 questões, todas elas sobre ensinos de Jesus. As leis morais analisadas sob uma ótica cristã, claro que orientadas pelo Espírito de verdade, mas associadas claramente àquilo que seria o modelo a ser seguido, que no caso Jesus, como o próprio Livro dos Espíritos também o traz. Então, essa figura de Kardec, junto com toda a sua bagagem filosófica, pedagógica, acabou permitindo que efetivamente o Cristo Consolador, aquele que vinha consolar tempos depois, se manifestasse de uma maneira clara. Tanto é que a passagem, na verdade, do Evangelho segundo o Espiritismo, que menciona que muitos pontos da Bíblia e do Novo Testamento não eram inteligíveis, não eram compreensíveis, precisaria, na verdade, de algo que abrisse o verdadeiro sentido. E essa figura de porta e chave, então, é exatamente a razão pela qual muitos dizem que Kardec é a chave, porque Jesus é a porta. Jesus é essa porta que nos leva à transformação. Jesus, inclusive, se considerava a porta. Aquele que caminha por mim, eu sou o caminho, eu sou a vida. Nesse sentido, fatalmente, chegar até ali, todos nós conhecemos. Mas o como fazer? Aí vem a didática de Kardec, aproximada, na verdade, de cada um de nós, facilitando para que o entendimento também dos espíritos não se tornasse um grande embaraço, mas, do contrário, fosse acessível, permitido, para que todos não houvessem mais os escolhidos, aqueles que sabem mais. Daí a beleza, então, de imaginar que
o mestre, inclusive a mensagem que está lá no livro, a opinião espírita, a mensagem Opinião Espírita, na verdade, em que Emmanuel, por meio de Chico Xavier, nos informa, mostra com clareza. Há uma mensagem lindíssima, né, nesse livro, Opinião Espírita, quando ele menciona lá o mestre e o apóstolo. Ali ressalta-se muito mais do que o pensador, o filósofo, o poliglota que Kardec era. Há ali nas palavras de Emmanuel, uma coerência luminosa. Não é qualquer coerência, é uma coerência luminosa entre o Cristo e o apóstolo. É um discípulo verdadeiro. Não é uma figura comum. É, na verdade, um ser que já se esforçou, que vinha cumprindo essa tarefa, muito embora tenha efetivamente tocado essa missão, a qual foi dada lá atrás, quando Jesus o escolheu, ainda sob a imagem, ou por assim dizer, ou o espírito, né, da alma de João Hus, só na vida madura. Vejam que ele nasceu em 1804. Apenas em 1850, aproximadamente, começou a ter contato efetivo com aquele trabalho e em 1857 veio então a publicar o Livro dos Espíritos. Então, mesmo com isso, é claro e notório que ele já carregava consigo essa força do testemunho, a humildade, a firmeza de caráter. Era um coração cristão verdadeiro. Tanto que no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, há uma mensagem ali, e que depois vai ser reforçada em obras póstumas, que deixa claro, né, a missão de Kardec. Quando foi escolhido, inclusive em obras póstumas, a mensagem é lindíssima. Quando ali o próprio Espírito da Verdade menciona, né? Quando te escolhemos foi porque a tua fé era tamanha. Era daquelas que transportava montanhas. Então aquela primeira história contada aqui, narrada por Humberto de Campos, não foi mesmo uma escolha aleatória. Jesus sabia quem estava fazendo e sabia por que estava fazendo. Muito embora Kardec tivesse, sim, como ele mesmo menciona, a opção de fazer ou não fazer. Porque os espíritos superiores não forçam ninguém, não tornam pessoas imprescindíveis para grandes missões. Os colocam lá e permitem que o façam. E vão estar juntos tocando o barco. Então, quando Kardec torna acessível, didático, todos esses conhecimentos que parecem tão difíceis, tão duros de ser compreendidos, nós então entendemos. Se não há iniciados, se não há pessoas, somente esses aqui são capazes de entender e os restantes não, nós começamos a ver a humildade efetiva de um servidor do Cristo, que não tem intenção nenhuma em saber mais do que os outros, que não tem intenção nenhuma em guardar para si as grandes verdades, mas do contrário, partilhá-las para que cada vez mais pessoas possam participar, possam se envolver com aquilo. É aquela história do milho bom. A história do milho bom, que é uma narrativa antiga, uma historinha que se conta muito, em que um grande plantador de milho, ele plantava e todos os anos ele ganhava o prêmio de milho bom, o melhor milho de todo aquele grupamento de fazendeiros. E numa das entrevistas perguntaram para ele, como é que o senhor faz para poder ter sempre o melhor milho? E ele disse que o melhor milho ele fazia, toda vez que terminava os anos, ele pegava toda a sua plantação, fazia a venda, plantava, fazia tudo que tinha que fazer de cultivo e distribuía entre os colegas várias daquelas sementes. O rapaz estranhou e perguntou, mas como é que pode? Se o senhor entrega a melhor semente, então o senhor está entregando o melhor para outras pessoas? E ele explica exatamente isso. Se no meu local tem as melhores sementes e a do meu vizinho não tem, quando os insetos, o vento, for fazer a polinização e levar efetivamente a detalhes, né, ou pelo menos assim, a partícula necessária para que uma se torne, né, maior ou possa crescer de forma diferente, germinar frutos novos, se o dali é de má qualidade, o meu também será. Então a melhor maneira de propagar é divulgar o que for melhor, entregar o que for melhor, porque todos nós, na verdade, temos condição de manter a melhor semente, sermos a melhor semente. Então Kardec fazia isso de uma maneira muito especial. A missão dele, embora no livro o Espírito da Verdade mostre isso com algumas mensagens, mas especialmente nessas, em obras póstumas, ele que ficou sabendo anos antes da sua verdadeira missão, porque como um homem cético, por assim dizer, mas cético no sentido de honrar aquela palavra da fé raciocinada, questionou se ele realmente era um missionário, se ele tinha a missão de fazer aquilo. E o Espírito da Verdade responde que sim, mas que ele fosse discreto, que ele não se expusesse, porque obviamente, como cristão que era, homem de bem que era, ele poderia ser alvo de muitos problemas muito maiores do que o que enfrentou. Então ele não escreveu nada, só anos mais tarde,
em obras póstumas, é que vai ser publicado então os comentários, inclusive com ele mesmo, atestando que passou por várias experiências. Porque ali o Espírito da Verdade já disse para ele que seria uma vida de renúncia, de caridade, de ódio, calúnia, fadiga, cansaço. E que inclusive, se ele aceitasse, ele teria comprometimentos, inclusive orgânicos e de saúde. O que ficou claro, nós vemos aí inclusive no filme que narra a história de Kardec, nós vemos também nas obras literárias que narram e que contam a vida dele, em várias das biografias escritas. Mas você, quem sabe? Olha que oportunidade bacana. Se você não aceitar isso, você vai viver mais anos. Mas se você aceitar, nós estaremos contigo do começo ao fim. Mesmo para que você enfrente a dureza, o devotamento, a disposição ao sacrifício. Então a sua missão, as palavras do Espírito de Verdade, depende de ti. Quantos de nós escolheriam uma vida dedicada de sacrifícios, de durezas, optando inclusive sabendo que a existência poderia ser um tanto encurtada em razão disso? Mas Kardec opta pelo outro caminho. Me lembra muito aqui a figura pensada dos grandes homens, como por exemplo Ulisses, o guerreiro, o batalhador, que nas epopeias de Homero foi então a guerra de Troia, e no retorno, 10 anos de guerra, no retorno, quase 20 anos tentando voltar para casa entre problemas, dificuldades, prisões, lutas e combates no retorno do livro Odisseia. Numa certa altura ele também recebe essa proposta. É dito a Ulisses, ou Odisseus, né, como a tradução disser, que se ele na verdade optasse por permanecer numa ilha por todo sempre e não quisesse mais voltar para Ítaca, que era o seu destino final, e para sua amada Penélope, para o seu mundo, na verdade, um mundo de paz, de tranquilidade, de encontro consigo mesmo, que ele viveria eternamente. Vida eterna ou o retorno à paz de espírito e à completude de sua missão. Naquela mesma noite, Ulisses se escondeu da deusa que guardava a ilha e foi-se embora. Entrou no barco e desapareceu, voltando então para sua ilha de Ítaca, mostrando de fato aquilo que Homero e outros tantos homens vêm narrar, que os grandes homens estão dispostos a entregar-se mesmo para que possam os demais andarem e viverem também em paz. Então, como diz Divaldo Frank em certas horas, né? O boi de piranha, né? O boi que é jogado para que ali então os demais possam atravessar o rio tranquilamente. E a bela situação é que Kardec, nessa conversa, nesse momento, com o Espírito da Verdade, nessa mensagem, dessa missão que ele tinha, responde então: Senhor, se dignaste a ver-me, a confiar-me com os teus olhos, então faça-se a tua vontade. Aqui está à disposição o teu servo. Isso é cristianismo vivo. Isso é cristianismo da maneira mais singela possível. Isso é recordar, por exemplo, Ananias, quando então foi chamado por Jesus e dizia de forma muito tranquila: eis-me aqui para curar aquele inclusive que me ofendia, eis-me aqui para ir ao encontro de Paulo de Tarso, curar-lhe a vista, mesmo sabendo que ele tantas vezes me maltratou, viria aqui inclusive para me matar, eis-me aqui. Então essa noite fica para nós a reflexão das mais singelas, que poderia ser ainda e muito amplificada, mas falta-nos, especialmente a mim nessa hora, conteúdo. Por mais que tenha lido, visto biografias, faltam-me palavras, na verdade, para poder descrever como é que essa chave soube ser tão bem criada, tão bem construída e tão bem entregue a cada um de nós. Resta-nos, efetivamente, a leitura. Resta-nos dedicarmos-nos com mais tempo, abrirmos mão de tantas coisas que temos para encontrar essa chave, pois só por meio dela nós conseguiremos encontrar, de fato, o caminho para ingressar na porta, que é Jesus. Poderíamos dizer: é só perdoar, então vamos perdoar. É só amar ao próximo, então vamos amar ao próximo. É só fazermos o bem, é só praticarmos a caridade, então vamos fazer tudo isso. Mas por 2000 anos, por mais que entendêssemos que era só isso que precisava fazer, Kardec definitivamente, junto com toda a sua equipe, e sem trazer para si nenhum trabalho
no sentido de mostrar como se eu sou o pilar de tudo isso, mas do contrário, sempre valorizando o trabalho dos Espíritos, a doutrina dos Espíritos. Mas Jesus escolheu alguém que pudesse confiar e organizar tudo isso para que nós pudéssemos entender, por exemplo, como é que se perdoa, como é que se pratica a caridade, por que se faz isso, como é que se faz aquilo, para que assim nós consigamos não entrar sem querer na porta, mas absolutamente certos do caminho que nós seguimos. Que possamos assim adentrar aos poucos essas portas, certos de que Jesus, do outro lado, nos aguarda, como o pai da parábola do filho pródigo, mas que não teve menor expectativa, na verdade, de receber aquele filho, até que numa certa altura o filho caiu em si. E o cair em si pressupõe descobertas. E não descobertas difíceis ou complexas, mas do contrário, com simplicidade e grandeza, que é o que Kardec nos entrega. Possamos aproveitar para, obviamente, agradecer a Deus por ter nos enviado um apóstolo tão dedicado, tão caridoso, tão bondoso, que possamos seguir os seus passos, que muito mais do que escritos intelectuais, foi a sua própria existência, que aí eu deixo a cada um a curiosidade e o carinho da leitura que trata de sua biografia para mostrar o grande homem que era, sem dúvida alguma. Uma ótima noite a todos, que Jesus nos abençoe e continue a nos proteger. Vivendo sob o véu da verdadeira visão, eu penso que sou dono da minha própria razão, e penso sem saber sobre influenciação, que fala sem palavras pela imaginação, e aí resolvo pôr aquele plano em ação, pensando que sou eu, mas tudo não passa de uma obsessão. Decido reagir, sair desta arrumação, desfaço a sintonia através da oração, e rogo aos bons amigos uma inspiração, buscando vida nova sem muita curtição, me pondo ao abrigo de qualquer perdição, e assim triunfarei, tendo um Jesus amigo e grande companheirão. E assim triunfarei, tendo Jesus amigo e grande companheirão. Deus, Pai nosso de amor e bondade, queremos te agradecer pela vida que nos deste e pelos cuidados constantes que recebemos a todo momento. Com Jesus e seus mensageiros, estamos no longo aprendizado de transformar as lições do Evangelho em ações rotineiras, de forma que a nossa ignorância dê espaço às manifestações de amor e sabedoria latentes em nosso íntimo. Para facilitar este aprendizado, Jesus demonstrou de uma forma simples e humilde o que devemos fazer. Ajuda-nos, Senhor, a usar a coragem para viajarmos para o além de dentro e de maneira equilibrada elencar as nossas imperfeições. Ajuda-nos, Senhor, a usar a disciplina para podermos trabalhar cada uma das imperfeições elencadas com afinco para transformá-las em virtudes correspondentes. Sabemos que os instintos, esta inteligência rudimentar, nos ajuda muito na manutenção da nossa vida, mas é chegado o momento especial de prestar atenção aos nossos sentimentos. Qual é a energia